que é ser de esquerda? É essa pergunta que eu queria tentar responder no vídeo de hoje. Parece uma pergunta trivial, todo mundo tem uma noção quase intuitiva sobre o que é ser esquerda. Também há uma tentativa astuta de difusão de uma concepção muito restrita de esquerda. As pessoas de esquerda são comunistas de uma vertente específica, stalinistas, e estão interessados em algum tipo de revolução violenta. É claro que ser de esquerda não pode se reduzir a esse fenômeno de uma esquerda extremista e autoritária, né? Então, existem outras formas de pensar a esquerda. Então, eu queria começar sobre a raiz dessa noção de uma esquerda que aparece no contexto imediatamente posterior à Revolução Francesa. Nas assembleias populares, os girondinos se sentavam à direita, os jacobinos à esquerda, e os jacobinos propunham saídas mais radicais, e por isso eles foram chamados de esquerda. Havia nesse momento, inclusive, é curioso, os sapos do pântano, chamados sapos do pântano. Eram aqueles que pulavam de um lado para o outro, como o centrão no tempo atual. Pois bem, mas essa ideia de que a esquerda jacobina tinha um interesse, digamos, mais forte num processo de transformação social, talvez já dê uma dica sobre como a gente pode vir a definir a esquerda, né? Posteriormente, depois da Revolução Francesa, com a Revolução Industrial e o crescimento do capitalismo associado à maquinaria, como Marx gosta de dizer, nesse momento surge uma esquerda associada ao movimento operário e a ideias de Marx, que falavam sobre uma desigualdade profunda no interior do modo de vida capitalista, e a esquerda teria um compromisso em dar conta dessa desigualdade, que seria o motor da transformação social. Então, a gente já tem aí uma outra concepção de esquerda, e muitas outras vão se formando a seguir, mas eu queria olhar para uma delas. Queria olhar para a definição de um filósofo francês chamado Deleuze sobre o que é esquerda. Deleuze escreve sobre a esquerda num contexto em que ele precisa dar conta de uma crítica de Foucault ao modelo neoliberal que aparece naquele momento, né? E aí a gente precisa prestar atenção num livro chamado Nascimento da Biopolítica, que saiu depois das falas de Foucault no Collège de France, que foram feitas em 1978 e 1979. Então é a transcrição dessas aulas de Foucault. E no Nascimento da Biopolítica, Foucault escreve sobre a escola de Freiburg e a escola de Chicago, são escolas liberais, e dizem que essa escola de pensamento, que tem a ver com experimentos liberais que vão ganhar força posteriormente com Reagan e Thatcher, esses experimentos liberais, eles não são somente experimentos políticos num sentido mais comum da palavra. Eles, na verdade, eles envolvem saídas políticas, mas eles envolvem também um tipo de programação. É como se indivíduos, tal como pensados dentro do contexto da escola de Chicago, nós fôssemos programados para nos fecharmos em um tipo de perspectiva unidimensional sobre nós mesmos. Somos indivíduos que estaríamos de uma maneira não suficientemente profunda associada à vida social, e a gente pode se pensar como seres separados da vida social, não somos radicalmente constituídos socialmente, e a gente é livre para fazer escolhas, estamos fazendo escolhas o tempo inteiro. Eu posso escolher ir ao shopping, comprar uma roupa, ou ir ao parque caminhar, e somos, portanto, livres. E a liberdade tem a ver com escolhas individuais. E, na verdade, esse modelo de indivíduo, que depois Foucault vai chamar de empresário de si, como, por exemplo, essas pessoas que hoje estão precarizadas, trabalhando em Uber também, eles são pessoas que se esquecem um pouco da relação com o grupo e imaginam que vão poder alcançar um sucesso individual por esforço próprio. Isso seria um clímax, dá para dizer assim,
desse modo de pensar individualista neoliberal. Então é contra esse modelo de indivíduo que Foucault vai colocar as suas críticas, e ele vai dizer, olha, a gente esse modelo de indivíduo e esse modelo de liberdade é cheio de armadilhas. A gente, em vez de indivíduo, a gente precisa pensar em sujeitos. O que isso significa? Sujeitos, nós somos sujeitos quando a gente percebe, olha, parte de nós é consciente, eu tenho um elemento de escolha, mas parte das nossas escolhas são inconscientes. A gente repete coisas sem saber. Quando a gente repete, quando a gente se dá conta de que estamos repetindo, a gente percebe que essa repetição tem a ver com relações com os nossos pais, com a vida social de uma maneira geral, com modelos ideais que os nossos pais também incorporaram, muitas vezes sem saber. E a gente vai perceber, por exemplo, as mulheres tendem a repetir certos padrões. Queremos ser como as divas de Hollywood, queremos ser tão belas como Gisele Bündchen. E quando a gente faz isso, a gente acha, será que é uma escolha... A gente pode perguntar, né, será que isso é uma escolha minha? Ou tem valores sociais tão fortes que eu introjeto e penso que são meus? Mas não são meus, são sociais. Então, olhar para o sujeito é olhar para esse nosso lado que é inconsciente, para olhar para essa nossa força de repetição, que a gente não consegue dar conta. Então, para essa tradição de autores franceses, ser de esquerda é pensar para além desses limites do indivíduo, se pensar como sujeitos, e se pensar como sujeitos significa pensar nossa profunda relação com a vida social. E pensar também que não se trata somente de transformar a minha vida. Para transformar a minha vida, eu tenho que mudar a relação com esses padrões de beleza, por exemplo, que se tem quando a gente pensa em ideais de mulher. Talvez a gente consiga encontrar outros padrões de beleza. E para fazer isso não é uma tarefa que cada uma tem que tomar para si mesma. A gente precisa trabalhar isso coletivamente, né? Muitas pessoas do movimento negro vêm fazendo isso, né? Outro tipo de beleza que as mulheres negras, que não são tão magras assim, que têm um cabelo que não é liso, que elas conseguem fazer com que apareça coletivamente. Então, para Foucault, ser de esquerda envolve pensar a liberdade como algo muito mais complexo do que escolhas conscientes, que eu imagino que são minhas, mas às vezes eu escolho, mas estou repetindo sem saber, e envolve a possibilidade de pensar ações coletivas e que vão podem vir a produzir transformações que não são somente para mim. Quer dizer, levar muito mais a sério a relação com o outro do que os liberais costumam fazer. Muitos liberais gostam de dizer assim, olha, a vida social está dada, a gente vive num campo de disputa social e tudo que eu posso fazer é buscar o máximo possível de sucesso para mim e para aquelas pessoas que são muito próximas a mim, quase que minhas posses também, como os meus familiares. Então, tendo em conta esse tipo de problema, eu queria mostrar para vocês qual a definição do que é ser de esquerda para Deleuze. Então, ser de esquerda para ele significa desafiar um padrão majoritário. E ele define esse padrão majoritário ocidental como homem, macho e adulto. E ele diz assim, veja que frase enigmática. O homem macho adulto não tem devir. Veja, quando... outra frase um pouco difícil de entender. Ele pode devir mulher e vira então minoria. Aquilo que é majoritário, quando ele vira minoritário, ele passa a ter um devir. Aí Deleuze define. Esquerda é o conjunto de processos de devir minoritário. Eu afirmo, a maioria é ninguém e a minoria é todo mundo. Ser de esquerda é isso. Saber que a minoria é todo mundo e que é aí que acontece o fenômeno do devir. Ele dá esse exemplo, mas o que ele quer dizer é o seguinte: eu sujeito, para que eu possa me constituir, eu estou sempre... a psicanálise mostra isso. Vamos lembrar que o debate francês está muito influenciado por ideias da psicanálise. Então, para que eu me constitua, eu sempre empurro alguma coisa para fora. E isso que é expulso para fora, eu nem sei que estou expulsando alguma coisa, fica latente
e é capaz de produzir um processo de transformação em mim, em cada sujeito, e pode produzir um processo de transformação social também. Então, devia encontrar maneira de dar lugar àquilo que está latente. Então, perceba, de novo, essa questão da transformação nos sujeitos e na vida social. A esquerda tem esse compromisso. Aquilo que não aparece agora como majoritário, que está somente latente, isso pode ganhar lugar. É isso que de acordo com Deleuze, que me parece uma definição interessantíssima, a esquerda tem esse compromisso transformador, e que é um compromisso com a minoria. Aí alguém poderia dizer, alguém poderia dizer que um grupo neonazista é também uma minoria. Existem menos neonazistas do que pessoas que apreciam a democracia. Mas veja, o neonazismo, ele não tem a ver com latência. Ele quer, na verdade, encontrar uma hegemonia ainda maior de alguém que já tem o poder. Então, homens brancos, arianos, esses querem encontrar uma forma de ganhar mais poder e colocar numa situação de uma precariedade ainda maior para aqueles que não são os seus iguais. Então, essa latência que tem a ver com o processo que está associado àquilo que hoje parece ser minoritário, mas aquilo que é minoritário hoje, como está excluído, como tem a ver com esse processo de produção de latências sociais, ele, na verdade, evoca uma universalidade. Então, é sobre esse elemento da universalidade que, no final das contas, Deleuze está falando quando ele opõe o majoritário, seria o que ele chama de homem adulto macho racional. E tudo que não se encaixa nesse tipo de modelo seria minoritário, mas ao mesmo tempo seria latente, apareceria como minoritário, mas na verdade seria universal. É uma definição que me parece interessantíssima. Há outras também, por exemplo, Habermas vai dizer que existe um liberalismo de esquerda. É curioso ele dizer isso, né? Para falar em liberalismo de esquerda, ele precisa trabalhar algumas distinções muito importantes na história do neoliberalismo. Existem aqueles liberais como Paulo Guedes, ou como as pessoas que gostavam muito das ideias defendidas por Milton Friedman pela Escola de Chicago, um liberalismo econômico que de fato está muito comprometido com aquele modelo de programação do indivíduo, tal como Foucault havia falado. Mas existe uma outra vertente do liberalismo que a gente pode chamar de liberalismo político, que tem a ver com as promessas que estavam ali na Revolução Francesa, associadas a uma noção de direitos humanos e associadas a uma possível igualdade alcançada pela via democrática. E isso tem a ver, por exemplo, com ideias de Kant, do uso público da razão, a ideia de que o ser humano é um fim em si mesmo. Então, Habermas, quando ele diz existe um liberalismo de esquerda, ele está não evocando uma noção do liberalismo econômico à la Milton Friedman, mas uma noção da tradição liberal da filosofia clássica, como queria Kant. E ele diz, olha, se a gente tomar essas noções de Kant e falarmos sobre o uso público da razão de uma maneira tal que a gente possa produzir arenas de debate político, nessas arenas, aqueles que estão excluídos deverão necessariamente entrar, porque é racional que eles entrem e poderão vir a colocar seus pontos de vista, e por meio dessas arenas, processos de transformação social irão necessariamente acontecer, na medida que a gente vai incluindo cada vez mais aqueles e aquelas que fazem parte das minorias. Esse debate entre franceses e frankfurtianos como Habermas me parece extremamente produtivo para pensar hoje o que é democracia e o que significa se posicionar à esquerda dentro do campo democrático. Os franceses vão dizer contra Habermas, por mais que você tente escapar desse modelo de indivíduo ao associá-lo à vida democrática, você acaba caindo ainda em algumas armadilhas ligadas a essa noção de indivíduo. Então a gente precisa de uma crítica mais radical, dirão os franceses. Acho que deu para dar umas pistas iniciais sobre o que seria, então, ser de esquerda. Um abração para todo mundo.